Conhecimento estético, segmento 4. Oi, gente. Neste segmento nós vamos tratar das relações entre o conhecimento estético e o conhecimento lógico. Por muito tempo, os pensadores imaginaram que seria impossível pensar a verdade sem palavras. Eles ainda acreditavam que as palavras estavam ligadas às coisas que nomeiam e, ao pensar no mundo, precisavam utilizar palavras para encontrar a verdade por detrás das causas e das coisas. No entanto, também sempre houve quem acreditasse que era possível sim pensar as verdades sem a necessidade de traduzi-las em palavras. Dentre esses, os artistas estavam mais convencidos disso, porque eles pensam por meio de imagens, sons e movimentos. Hoje, os cientistas cognitivos nem mais discutem se o pensamento só pode ser composto por palavras. As tomografias do cérebro provam que o pensamento humano pode ocorrer de diversas formas. Pensamentos musicais ou imagéticos são tão verdadeiros quanto os pensamentos baseados em palavras. Desse modo, podemos construir conhecimento a partir de outras linguagens não verbais, como também a partir de percepções, sensações, emoções e outras afecções geradas pela sensibilidade de nosso corpo no contato com o mundo. Esses outros modos de pensar, que dispensam a palavra ou a colocam em segundo plano, permitem a produção da arte, mas não apenas da arte, como também de outras atividades e cognições estéticas. Então, não nos esqueçamos, é possível pensar sem palavras, e esses pensamentos são, em grande parte, estéticos. Como posso identificar o conhecimento estético e diferenciá-lo do conhecimento lógico-linguístico ou matemático? É simples. Praticamente, durante todo o dia, nós estamos pensando em modo estético. Analise esses 3 slides que vamos ver a seguir. Neles, há exemplo de várias situações em que usa o conhecimento estético para lidar com as coisas mais comuns da vida. Lembremos, por exemplo, dos nossos pais. Quando nós chegávamos à beira de uma rua, eles nos ensinavam a olhar para os 2 lados e ver se vinha algum tipo de carro, veículo. Depois, eles faziam com que a gente notasse a velocidade do veículo e calculasse a nossa capacidade de atravessar a rua, antes que o veículo chegasse até nós. Ora, todas essas ações são desenvolvidas sem qualquer cálculo matemático. Como também, a gente não fala com o veículo nem fala com a rua. Simplesmente calculamos a olho. Bem, e o que significa calcular a olho? Significa que a gente aprende a medir distâncias e velocidades a partir da percepção da velocidade e da distância. A partir de nossa sensação de espaço, tempo, velocidade, nós sentimos que é possível cruzar a rua ou não. Isso é conhecimento estético. Vejamos o próximo slide. Estamos num jogo de futebol. Um pênalti está para ser cobrado pelo atacante. Todos se preparam. O goleiro fica atento aos movimentos do jogador que vai cobrar a falta. O que acontece em seguida é um exemplo perfeito de conhecimento estético. O jogador, quando vai cobrar o pênalti, não leva uma régua para medir a distância. Não puxa um caderninho para calcular a velocidade do vento, a pressão do ar sobre a bola, a força necessária para fazer a bola chegar no gol. Nada disso. Por meio de seus sentidos muito bem treinados, o jogador simplesmente sente onde deve tocar a bola com a força necessária para que ela descreva uma curva no ar e entre no canto esquerdo superior do gol. Não houve qualquer tipo de cálculo matemático, nem sequer recurso a algum tipo de conceito. O conhecimento experimental do jogador é o conhecimento estético, que não trabalha por conceitos, mas por percepções, sensações, afetos e emoções. Outro exemplo que podemos oferecer sobre o grande uso que fazemos do conhecimento estético está nesse slide que mostra uma imagem tomográfica do tórax de um paciente. Este é um exame cuja resposta não está em números, nem em descrição verbal, como em alguns diagnósticos. Aqui, o médico precisa olhar para a imagem do organismo do paciente e ler certos traços e formas como sendo saudáveis ou doentias.
O médico não está lendo palavras que dizem se o paciente está bem ou não. Está lendo imagens, interpretando formas, não conceitos. Quer dizer, então, que também podemos encontrar conhecimento verdadeiro a partir de uma imagem. Mas não se diz por aí que as imagens enganam? Que tolice! As imagens só enganam quem não sabe ler suas formas. Por muito tempo, se acreditou que a verdade, melhor dizendo, o conhecimento verdadeiro, estava escondido nas essências das coisas, em suas substâncias. Substância é uma palavra formada de duas partículas, sub, que quer dizer sob, debaixo, e stare, que significa estar ou ser. Substância, então, é algo que está sob a superfície. Este preconceito platônico ainda convence o senso comum de que a verdade está no conteúdo, enquanto que as aparências enganam. Neste caso, por que é que os platônicos não comem esta maçã que está representada no slide? Se o que importa é o conteúdo, se as aparências são enganosas, os platônicos e idealistas poderiam dar uma bela mordida nessa maçã. Mas por que eles não a comem? Simplesmente porque, ao ver a sua aparência, deduzem verdadeiramente que a fruta está podre. Neste caso, então, foi a aparência que indicou que o conteúdo não estava bom para o consumo. Então, como explicar que o mais importante é o conteúdo? Como acreditar que as aparências enganam? Como dar mais importância ao conteúdo do que à forma? O ditado popular de que o que importa é o conteúdo e que as aparências enganam é uma das grandes mentiras que duram há milênios entre nós. O conhecimento humano não pode ter um lado só, o lado lógico-intelectual. Nós precisamos acessar os dois tipos de conhecimento, lógico e estético, ao mesmo tempo, de modo que tenhamos das coisas um julgamento mais efetivo. Os conteudistas, essencialistas, idealistas olham somente para o conteúdo e as ideias que as formas suscitam. O esteta e o artista têm o seu olhar mais voltado para as formas, superfícies e aparências. Os idealistas, quando olham para um aquário, só enxergam os peixinhos. Um esteta também vê a forma do aquário, a água que envolve os peixinhos, a areia no fundo e as borbulhas de ar que oxigenam a água. Quando olhamos para o mundo real, e não apenas para os conteúdos ideais, a vida se engrandece. Retornemos um pouco à neurociência. Vemos neste slide o pesquisador brasileiro Marco Calegaro. Em seus livros, ele divulga os mais recentes avanços das neurociências, nos dando conta de que a capacidade de processamento do inconsciente é cerca de 200.000 vezes maior do que a capacidade de processamento da consciência. E o que significa isso para nós que estudamos o conhecimento estético? A consciência é nossa instância de veto. Seu papel é escolher entre as ideias propostas pelo inconsciente aquela que mais bem se adequa ao momento e ao lugar em que nos encontramos. A consciência é nossa janela para o mundo, formada com as ideias das outras pessoas que vivem conosco em nossa sociedade. Assim é necessário, porque o humano é um bicho extremamente sociável e nós não nos tornamos humanos senão ao lado de outros humanos. Porém, todo esse papel desempenhado pela consciência é realizado com poucos recursos de computação cerebral, devido ao fato de que o restante do cérebro está empenhado em administrar nossa vida no campo do conhecimento inconsciente. Agora vejamos. É claro que preciso da consciência, sem a qual não tenho como lidar com a sociedade em que habito. O sociopata e o psicopata, por exemplo, são pessoas que têm problemas de consciência, isto é, eles não conseguem fixar os conhecimentos sociais transmitidos pelos outros, assim como também não conseguem crer nos valores que os outros nos ensinam. No entanto, a maior parte do que somos e a maior parte do que sabemos está profundamente enraizada em nosso inconsciente. Neste caso, se queremos saber realmente quem somos, precisamos acessar nosso inconsciente. Mas como fazer isso? Existem técnicas utilizadas por psicólogos
mas a mais segura é mesmo um bom mergulho nas experiências estéticas, seja por meio do esporte, do lazer, do amor ou da arte. O exercício dessas atividades pode nos ajudar muito na hora de acessar nosso profundo eu. É de lá que vêm as intuições mais criativas para realizarmos as coisas que desejamos na vida. É comum a gente ser ensinada que os conhecimentos intelectuais e abstratos são superiores aos conhecimentos práticos e experimentais. Essa hierarquia vem desde os gregos antigos e foi especialmente incentivada por pensadores como Platão e Aristóteles. No entanto, se pararmos para pensar melhor, vamos nos dar conta de que essa hierarquia está virada de cabeça para baixo, porque o conhecimento mais importante é o experimental. Exemplo disso, entre os cientistas, nenhuma fórmula, nenhuma equação ou teoria ganha legitimidade e passa a ser aceita pelos seus pares se não houver uma experiência laboratorial ou em campo que comprove a realidade do que diz a teoria. Neste caso, então, até mesmo entre os cientistas, nenhum conhecimento abstrato, formado de teorias, fórmulas, equações ou conceitos, pode ser considerado verdadeiro se não tiver sido testado em laboratório ou em campo. Se vários outros cientistas não chegarem aos mesmos resultados, então aquela teoria simplesmente é renegada. E o que significa isso para nós que estudamos o conhecimento estético? Significa dizer que mesmo os cientistas acreditam que o verdadeiro conhecimento é experimental e que só depois de experimentos é que podemos gerar ou criar uma fórmula para representar a experiência numa linguagem. Melhor dizendo, o que é a teoria? Teoria é uma comunicação de uma experiência por meio de um texto de algum tipo de linguagem. Teoria não é conhecimento original, mas derivado das comprovações experimentais prévias que lhes deram autoridade para ser comunicada por meio de conceitos, equações, fórmulas e textos. Prestemos bem atenção nisso que estamos afirmando. Desde o século XIX, passando pelo século XX inteiro, a sociedade ocidental acostumou-se a crer em alguma verdade, desde que a ciência, por meio de comprovações experimentais, afirmasse a realidade da teoria. Nós estamos acostumados a crer nas palavras de alguém, desde que sejam evidentemente comprovadas fiéis à realidade dos fatos. Pois muito bem, como comprovar se algo é verdadeiro ou não? Somente após nos debruçarmos sobre as leis naturais da matéria e vermos como a realidade reage à teoria. É o acordo que fazemos com a matéria do mundo que nos garante a verdade. Nunca devemos aceitar uma afirmação antes dela ser testada verdadeira no âmbito da matéria deste mundo. Ora, a matéria deste mundo é tanto tudo que está aí de real, quanto nossos próprios corpos também. Nós somos matéria, formado da matéria do mundo. Portanto, o corpo é mais real do que as ideias. Se devemos crer nas coisas que estão de acordo com a matéria do mundo, devemos crer mais em nossos corpos do que em nossas ideias. Veja o exemplo do marceneiro no slide. Ele trabalha muitos anos com a madeira, aprendendo a fazer móveis e utensílios. Com o tempo, aprende até que tipo de madeira é melhor para se fabricar qualquer tipo de equipamento. Com o tempo, após muitos anos de experiência, o marceneiro poderá sentar-se ao lado de seus aprendizes e lhes contar sobre o que aprendeu em sua profissão. Nessa hora, o marceneiro está filosofando, ou seja, gerando conceitos teóricos sobre a sua profissão. Aqueles conhecimentos do velho marceneiro não foram encontrados por ele em um livro. Foram produzidos por ele a partir de sua experiência profissional. É por isso que o pensador inglês Thomas Hobbes escreveu em seu livro O Leviatã a seguinte frase: é preciso primeiro viver uma vida para depois filosofar sobre ela. Isso significa dizer que a teoria é um conhecimento secundário, porque só se produz depois da experiência. Obviamente que as teorias têm sua importância,
porque elas são o registro de experiências em textos de linguagens, que podem ser comunicados aos outros. Isso economiza muito tempo, porque aqueles que estudam a teoria diretamente dos livros podem adiantar suas pesquisas a partir de um livro mais avançado, ao invés de ter de realizar todas as experiências novamente. Mas é preciso tomar muito cuidado com as extrapolações e as especulações produzidas a partir das teorias. Ao estudar uma teoria, dispensando as experiências que a comprovaram, alguém pode deduzir consequências errôneas, gerando o que conhecemos por ideologias. Ideologia é um abuso de interpretação de teorias, gerado por quem deseja fazer as pessoas acreditarem no que ele sonha como um mundo utópico. É por isso que aparece aí no slide um manual para ensinar a andar de bicicleta. Quem acredita nisso? Você lê o manual, pega a bicicleta e sai andando. É claro que não, vai levar um tombaço na primeira pedalada. Por que manuais para aprender a nadar, andar de bicicleta, pescar ou dançar são raros e difíceis para entender? Porque o conhecimento implícito, realizado com o corpo, não pode ser teorizado em palavras. Andar de bicicleta, praticar um esporte, criar uma obra de arte ou examinar imagens tomográficas são atividades experimentais que exigem conhecimento estético, isto é, sensorial, afetivo e perceptivo. As teorias que estão nos livros ajudam até certa altura. Depois, só a experiência corporal dos sentidos é que permite adquirir conhecimento implícito, ou seja, estético, para realizar a tarefa. É justamente por isso que os cientistas estão encontrando muita dificuldade para criar e desenvolver a inteligência artificial. A começar pelo fato de chamarem de inteligência o conhecimento estético necessário para perceber, reconhecer e manipular objetos. Esse conhecimento não é intelectual, mas estético. Conhecimento intelectual se define pela capacidade de decifrar e traduzir sinais e signos, permitindo a leitura dos significados dos símbolos e textos. De modo que a inteligência artificial se encontra em dificuldades em vários laboratórios, justamente porque não distingue cognição lógica de cognição estética. Congele o slide por um tempinho para ler o que diz o pesquisador Thor Norrentanders. É isso aí. Existe outro conhecimento em nós, bem diferente daquele que me permite falar ou jogar xadrez. É o conhecimento estético. E como podemos detectar o conhecimento estético e diferenciá-lo do conhecimento lógico? O conhecimento lógico provém de uma comunicação simbólica. O símbolo é uma junção de um sinal com um significado. O conhecimento estético provém de uma comunicação diabólica. O diabolo significa uma separação entre a forma e qualquer conteúdo de uma interpretação. Vejamos o slide. O conhecimento intelectual usa símbolos de uma linguagem para comunicar ideias. Os símbolos devem ser codificados, como as palavras. Caso contrário, não haverá concordância entre as pessoas. O conhecimento estético não usa linguagem, mas obra de arte, por exemplo, para comunicar sensações, emoções, percepções. As obras de arte não podem ser codificadas, como os símbolos. Caso contrário, não teria liberdade de impressionar cada pessoa de modo diferente. Na comunicação simbólica, a linguagem precisa garantir que tanto o emissor quanto o receptor compartilhem da mesma interpretação, entendam a mesma coisa. No caso da comunicação estética, a obra de arte não tem obrigação de gerar no receptor a mesma impressão que o emissor sentiu ao produzir a peça. Nesse sentido, a comunicação simbólica, gerada pela linguagem, tem o objetivo social de produzir identidade de pensamento entre todos os leitores. A comunicação estética, no entanto, tem como objetivo despertar um sentimento próprio em cada fruidor ao deparar-se com a obra de arte. O destino cognitivo das linguagens lógicas e da estética são diferentes, mas ambos são importantes para produzir o conhecimento humano. A divisão entre o conhecimento lógico, baseado nas linguagens, e o conhecimento estético, baseado nas percepções e afecções, é meramente didática,
pois esses dois tipos de conhecimento estão quase sempre misturados em nossas aprendizagens. Porém, são os artistas que detêm mais habilidade na demonstração de que esses dois tipos de conhecimentos existem e precisam ser levados em conta. Vejam o caso deste poema de Ferreira Goulart que foi musicado. Nele, o poeta narra o zigue-zague que a gente faz todos os dias entre a lógica e a estética, produzindo a arte de viver. Prestem atenção agora e acompanhem a canção que foi criada com a letra deste poema, e você poderá sentir com mais nitidez o que significam esses dois tipos de conhecimento que formam a cognoscência humana.